E aí, gente, boa noite a todos, que todos estejam com a proteção de Jesus Cristo e Deus, que esteja nos protegendo, para mais uma transmissão aqui de conteúdo do IDEA, aqui pela nossa Rádio Espírita Esperança, dia 24/2 de 2021, às 20 horas. Boa noite para você que está nos ouvindo, boa noite especial àqueles que nos acompanham sempre. É sempre uma alegria quando chega quarta-feira, é uma felicidade, uma emoção diferente. Como já dissemos um tempo atrás, sempre as mãos ficam umedecidas, né? Então, não tem um programa que comece em que o coraçãozinho não acelera e que dá um suorzinho na mão também, de emoção. Isso é espiritualidade, é um calor que nos acompanha para que a gente faça aqui o bem e que traga para todos uma grande mensagem, não só para essa noite de quarta-feira, mas também para todo o final da semana, que dure seus 6 dias e no 7º dia a gente receba novamente uma mensagem da equipe de Caibar Schutel. Estamos novamente aqui, então, estudando as parábolas e ensinos de Jesus, o livro de nosso protetor Caibar Schutel, e hoje temos convidados especiais, não vamos fazer mais delongas, vamos já trazer para as pessoas aqui os nossos convidados para a gente trocar uma bola enquanto a gente coloca os comentários do pessoal. Então, aqui temos a nossa querida amiga Paula Guimarães, temos aqui o nosso querido amigo Marcos Cuba, os dois presentes, os dois... Hoje eu estava olhando, pessoal, que a gente estava transmitindo no dia 13 de maio do ano passado, a respeito de plano encarnatório. Nós três juntos, pelo Zoom, não sei se vocês lembram, pela Rede Fraternidade Espírita. Foi uma bela transmissão, vocês comentaram de maneira brilhante. Eu falei, vamos dar uma assistida no mesmo trio em que trabalhou em conjunto quase um ano atrás, fora, lógico, as outras vezes também, mas particularmente essa vez, tem lá no meu canal que leva o meu nome, é muito interessante, foi dia 13 de maio, foi a primeira vez que o programa virou semanal naquela época, e a gente fica muito feliz de estar aqui presente ainda, continuando, tantas e tantas parábolas, hoje é o programa de número 24, já tivemos o estudo de 21 parábolas, hoje aí teremos mais um dia de estudo da figueira que secou na série de figueiras, né? Porque a gente sabe que a figueira é uma árvore especial que tem uma grande significação. A Paula vai contar para a gente exatamente. E tivemos a semana passada, quem perdeu, dá uma chegadinha lá no canal e dá uma olhada no Guilherme Azeredo falando da candeia. Foi muito bonito, foi especial. A oração final dele, como sempre, foi muito inspirada, muito com grandes ensinamentos. A gente agradece bastante a presença dele. E hoje temos duas pessoas especialíssimas, amicíssimas do coração, que têm desempenhado um grande papel nesse trabalho, nessa seara espírita, na divulgação, na disponibilidade e na parceria e na boa vontade, e que sempre nos atende de maneira muito carinhosa e atenciosa. A Paula e o Marcos. Então, vamos passar a palavra para a Paula bater um papinho com a gente também. Aí nós vamos, enquanto isso, colocando algumas manifestações dos nossos amigos ouvintes. Tudo bem, Paula? Boa noite. Boa noite, Walter. Boa noite, Cuba. Boa noite, boa noite. Que bom que a gente está junto Paula, aqui depois de um ano simbólico, hein? então você está vendo, tem quase um ano, mas fora outras vezes, né, que a gente esteve juntos também. Sim, A gente fez bastante programas juntos, alguns programas, bastante não, mas alguns fizemos, mas esse para mim foi bastante simbólico, de plano encarnatório, foi bem interessante, muito bonito, e eu recomendo a todos que deem uma procurada e deem uma olhada nele, foi muito inspirado. Mas e você, Paulo, tudo bem? Tudo bem de saúde? Como é que está o trabalho? Jóia, Muitas palestras? tranquilo. Bastante, graças a Deus. Naquela correriazinha que a gente gosta, né? Precisa, né? Para manter o tônus, né? Para manter o vigor. O vigor espiritual, é isso aí. Precisa. Foi chamado, tá ali, né? Não tem como. Então, faz com amor e com prazer, é isso mesmo. E você, Cuba, tudo bem? Como é que tá de saúde? Tudo tranquilo? Como tem passado? Como é que tá aí o pessoal? Ajuda, tudo bem? Tudo bem. Tudo bem, graças a Deus. Você voltou às aulas já, não? Forte, né? Voltando todas as atividades também, né? Já estamos de volta na vida acadêmica já, tanto na parte do ensino médio, na faculdade também, e outras coisas que a gente tem feito por aí também. Então tá bem corrido, bem corrido. Estamos voltando ao normal, né? A gente está tentando voltar ao normal. Legal. Bom estar aqui, viu, Walter? Obrigado pelo convite, pelo carinho, ainda mais dividindo hoje
Com a Paula? Eu esqueço que tem o delay, gente. Eu sempre esqueço desse bendito delay. Esqueço. Eu fechei. Eu fecho de vez em quando o microfone, desculpa quando vocês forem falar, porque às vezes dá eco, dá um retorno, então a gente acaba fechando um dos microfones para a gente poder ter essa condição boa de fala. Mas é isso, a gente espera que esse novo normal, ele nos traga realmente bastante coisas boas e bastante adaptações que a gente com certeza está tendo, já estamos habituados há vários meses, e não parte dele não retornará aquele velho normal, né? A gente sabe que a situação nos trouxe um impulso, uma evolução, apesar do sofrimento, mas a gente já sabe que o sofrimento faz parte, né? A dor é opcional, mas o sofrimento a gente acaba tendo que passar por essas dificuldades e adaptações das zonas de conforto. Mas vamos fazer o seguinte, então, pessoal, vamos ler então a nossa parábola, que nós temos muito comentário desses dois grandes amigos, grandes oradores, grandes espíritas, para que a gente possa fazer aí os comentários. A gente vai colocar na tela para vocês. Então, vamos colocar aqui a parábola da figueira que secou. Nós combinamos que eu vou ler a parábola e o Cuba vai, com sua maravilhosa voz, ler para a gente aí os comentários de Caibar. Bom, o mestre diz o seguinte, então, nessa parábola. Lembrando que a parábola existem várias figuras de linguagem e a gente sabe também que existe um termo que se usa que chama ação simbólica. A gente sabe que foi muito utilizado no Velho Testamento, a ação simbólica, onde se usava até mímica para se passar os conhecimentos, né? Então, a gente precisa extrapolar ao sentido literário. Quando lemos essa parábola, a gente não pode interpretar simplesmente através das palavras, ela é muito mais profunda do que o que as palavras escrevem, né? Então, vamos lá. Parábola da figueira que secou. No dia seguinte, saindo eles de Betânia, teve fome. Vendo ao longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se porventura acharia nela alguma coisa. Aproximando-se, nada achou senão folhas, porque ainda não era tempo de figos. E disse-lhe: Nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto. Quando chegava a tarde, saíram da cidade. Ao passarem de manhã, viram que a figueira estava seca até a raiz. Pedro, lembrando-se, disse-lhe: Olha, mestre, secou-se a figueira que amaldiçoaste. E aí eu coloquei por minha conta, não está no livro do Caibar Show, tem uma sequência, apenas um parágrafo de Marcos 11, onde, para a gente entender o conteúdo melhor. Jesus, tomando a palavra, lhes disse: Tende fé em Deus. Digo-vos em verdade que aquele que disser a esta montanha, tira-te daí e lança-te ao mar, mas sem hesitar no seu coração, crente, ao contrário, firmemente, de que tudo que houver dito acontecerá, verá que com efeito acontece. Então a gente tem uma passagem que eles estão voltando de Jerusalém, e isso ocorre quando Jesus, ao longe, avista uma figueira com folhas, e chega lá, não tem os figos, e ele profere essa frase. Então, essa é a ideia da parábola. A gente vai voltar aqui, então vamos colocar o Cuba. Cuba, você está com os comentários aí com você, ou você quer que eu coloque na tela? Não, eu estou aqui, não precisa. Se você quiser colocar para o povo acompanhar, você pode colocar, mas eu vou ler por aqui. Tá bom? Eu vou colocar aqui em conjunto, então. Tá, ok. Fica à vontade. São os comentários de Caibar a respeito dessa parábola que o Cuba vai ler para a gente, então. Antes de estudarmos esta passagem, uma consideração se apresenta às nossas vistas. Essa figueira não será a mesma que serviu de comparação ao mestre para a exposição da sua parábola no capítulo 13, versículos 6 a 9 do Evangelho de Lucas? Cremos que sim, porque senão não haveria motivo para tal sumária execução. Se a própria parábola da figueira estéril ensina a necessidade de cultivo, de conserto, de reparo, de fertilização com adubos, antes de toda e qualquer resolução decisiva, como de momento, sem os requisitos precentuados nesse ensinamento, Jesus resolveu minar a árvore que se achava bem enfolhada, bem copada, para o leitor insciente, no sentido espiritual das Escrituras. Outras dificuldades se mostram
com aparente contradição entre a narração do texto de Marcos e de Mateus. Esse diz: no mesmo instante secou a figueira. Mateus capítulo 21, versículo 18 a 22. Aquele que pela manhã viram que a figueira estava seca até a raiz. Entretanto, essa contradição é só aparente. Os antigos, quando se exprimiam sobre a duração de um fato, de uma coisa, de um fenômeno qualquer, não eram explícitos como nós somos. Por exemplo, a palavra que traduzimos por eternidade queria dizer um tempo incalculável, indeterminado, de longa duração. A Escritura fala de meses de 30 anos, em vez de meses de 30 dias. Acresce ainda a circunstância de que a hora dos hebreus abrangia 3 nossas. Para a expressão no mesmo instante, aplica-se ao tempo em que a figueira secou. O período de 5 horas cabe perfeitamente. Se compreendemos o modo enfático com que foi pronunciado, porque uma árvore, mesmo que cortada pela raiz, não secará nesse espaço de tempo. Naturalmente, não era a primeira vez que Jesus e seus discípulos viam aquela figueira. Por 3 anos consecutivos, viram-na sem frutos, e mesmo depois de estercada, ela permaneceu estéril. Do que Jesus se aproveitou para demonstrar aos que tinham de ser seus seguidores o poder de que achava revestido e o alto saber que orientava. Acode-nos uma lembrança também interessante. Diz Marcos que a árvore não tinha senão folhas porque não era tempo de figos. Ora, esta figueira, forçosamente, devia pertencer ao número daquelas árvores que dão fruto o ano inteiro, tanto mais que a parábola fala do cultivo e do adubo a mesmo aplicados. Se considerarmos o clima daquela região, veremos que é perfeitamente admissível a nossa hipótese. A região fria está quase adstrita ao norte, nas montanhas do Líbano. A proporção que se desce para Efraim, Manassés e Judá, a temperatura sobe e o aumento ainda mais para os lados de Saron e nas costas do Mediterrâneo, tocando o grau tropical no Vale do Jordão e no Mar Morto. Essas que se devia encontrar figueira, por ser mesmo terreno mais fértil para plantações. A figueira, aparentemente, estaria bem situada. Pessoal, a gente teve um probleminha técnico, o Cuba caiu o sinal dele, nós vamos continuar lendo, daqui a pouco o Cuba volta então. Então, a figueira aparentemente estaria bem situada. Por que não dava frutos? Adubos não lhe faltaram, cuidados não lhe foram regateados. Por que seria que só lhe viam tronco, galhos e folhas? Com certeza aquele circuito onde ela se achava era improdutivo, e improdutivo de tal modo que nem os adubos lhe venciam a esterilidade. Ou então a semente era choca, era de fundo estéril, tornando-se-lhe inúteis todos os cuidados. Seja como for, o ensino de Jesus é muito significativo por haver escolhido uma árvore, a fim de melhor gravar no ânimo de seus discípulos a lição que lhes queria transmitir. Bem assim, as gerações que deveriam estudar nos evangelhos a verdade que orienta e salva. É instrutivo, porque, havendo o mestre tomado por ponto de comparação uma figueira, deixou bem claro que a lei de Deus, estendendo-se a toda a criação e sendo eterna e irrevogável, tanto tem ação sobre as árvores, os animais, como sobre as criaturas humanas. Essa lei, que rege na figueira a produção dos frutos, é a mesma que rege nos homens a produção de boas obras. Uma árvore sem frutos é uma árvore inútil, estéril, que não trabalha. Uma alma também, sem virtudes, é semelhante à figueira, na qual Jesus não encontra frutos. Há, portanto, frutos de árvores e frutos de almas, frutos que alimentam corpos e frutos que alimentam espíritos. Todos são frutos indispensáveis à vida, tanto dos corpos como das almas. A figueira, por não ter frutos, secou.
embora bem enraizada, de tronco bem formado, de galhos bem ramificados e de copa bem enfolhada. Assim também o espírito. O homem, a mulher, as crianças, sem bons sentimentos, sem virtudes divinas, sem ações caritativas, generosas, celestiais, estejam embora vestidos de seda, recamados de brilhantes, reluzentes de ouro, hão de forçosamente sofrer as mesmas consequências ocorridas à figueira, que, por não dar frutos, secou ao império da palavra de Jesus. Desta explicação, resulta a necessidade de praticar-nos sempre boas ações, e em nossos corações fazermos provisão dos ensinos celestiais, para que o verbo de Deus se traduza pelas generosas ações. Entretanto, a palavra de Deus não é só moral, é também sabedoria, e se analisarmos por esta face a seca da figueira, chegaremos à conclusão de que a palavra de Jesus não era simples palavra, mas também ação. Jesus, durante sua missão terrestre, foi sempre acompanhado de uma grande falange de espíritos que executavam suas ordens. Quando Jesus disse à figueira: "Nunca jamais coma alguém fruto de ti", alguns desses espíritos, com o poder de que dispunham, fizeram secar a figueira, assim como nós o faríamos aquecendo o seu ronco. Então, este é a quase totalidade que a gente tem dos ensinamentos e dos comentários, né, a respeito da parábola. Aqui nós temos o nosso amigo Cuba retornando. Acho que o Cuba não está bem hoje, a internet dele está travada outra vez. Cuba, você está nos ouvindo? Ele está travado. Vamos deixar o Cuba um pouquinho de castigo aqui, daqui a pouco a internet dele volta, então. Gente, então é isso a leitura. Paula, vamos passar para você, então. A gente vai colocar alguns boa noites enquanto isso, e a gente te dá aí as boas-vindas, agradece bastante a sua presença. É um prazer estar com você de novo, viu? Obrigado. Obrigada eu. Então vamos lá, a parábola da figueira que secou. Nós costumamos dizer que Jesus faz passagens que são campesinas. E nós sabemos que o mestre ele usava dos elementos constantes da região por onde ele andava. Eu acho tão meticulosa a explicação do Caibar, porque ele fala da temperatura, ele fala onde a árvore estava plantada, ele fala da região específica. Eu gosto muito disso, que me faz lembrar a Marina Ferri, e todos os estudos que nós fazíamos, e a Marina dizia assim: vamos tirar todas as possibilidades de achismos espirituais. Porque às vezes a gente tem uma mania, né, de falar: o que foi isso? Ah, foi o espírito, o que foi aquilo? Foi um obsessor. Então a Marina fala: vamos estudar à luz da realidade. Então, exatamente isso que Caibar fez. Nos trouxe as suas explicações à luz da realidade, nos dando, mais uma vez, a localidade em que a figueira estava, o clima da região em que a figueira estava, nos dá uma descrição da figueira, que ela era copada, ou seja, cheia de folhas e cheia de troncos. Nos diz que essa figueira dava figos. É interessante nós pensarmos, porque figo era um alimento muito, e até hoje né, um alimento, uma fruta muito comida pelas pessoas ali da região de Jesus, pelos judeus. Então, os figos, eles eram cristalizados, eles duravam uma vida, como as tâmaras. Então, os figos e as tâmaras eram um alimento comum na mesa judaica e duravam muito tempo. Então, nós vemos uma árvore tão frondosa, mas tão bela, e de repente ela é deitada abaixo e ela é seca por uma influência da palavra de Jesus. Eu gosto também de desmistificar, né? Porque parece que Jesus estava ali, pronto, a figueira não deu fruto, pum, secou a figueira. Lembre-se que Caibar nos fala também que aquele tempo, né, da seca da figueira levou 30 anos. Então, ele vai trabalhando algumas considerações para que nós tenhamos algumas pinceladas de onde nós pretendemos chegar com o ensino da figueira que secou. Então, aqui, quando nós olhamos o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 19, itens 8 a 10, nós temos uma explicação da parábola da figueira que secou. E lá nós vemos que a figueira que secou, como tudo que Jesus nos trazia, era uma analogia a nós, seres humanos que estamos aqui. Com todas as oportunidades que nós temos de fazer o bem,
de agregarmos, de compartilharmos conhecimento, de instruirmos pessoas, de valorizarmos a vida. Porém, muitos de nós não fazemos isso. Então, todo o bem que nós poderíamos fazer, nós não fazemos, como diria Paulo, não é? O bem que devo fazer, não faço, já o mal que não quero, esse pratico. Então, a figueira seca, ela vai se associando a muitos ensinamentos do mestre, e é um chamamento. É um chamamento para que nós possamos observar a nossa existência e nos perguntarmos: que emprego estou fazendo das faculdades com as quais eu nasci? Que emprego eu estou fazendo daqueles talentos que o Senhor mandou que nós multiplicássemos? O que nós estamos fazendo com a potencialidade espiritual com a qual nós reencarnamos? Porque tem um propósito, não é? Tudo que angariamos em outras reencarnações, esclarecimentos, estudos, o conteúdo, os nossos desdobramentos, quando nós estamos no nosso soninho reparador, para onde nós vamos? Não é? Nós vamos sorver nesta fonte de ensinamentos vívida, que não cessa jamais, da boa nova do Cristo, uma boa novidade que vem nos esclarecer, nos tirar desse obscurantismo, das trevas do conhecimento espiritual, e trazer para nós essas reflexões. Então, a grande pergunta para mim dos espíritos diante da parábola da figueira que secou é a respeito do nosso propósito na nossa existência. O propósito pelo qual nós estamos aqui, como nós estamos empregando os nossos talentos na consecução deste propósito. E ainda nos lembramos de estudos de Chico Xavier, nos traz pela mão de Emmanuel o seguinte esclarecimento: todos nós temos um propósito macro, e não é só evoluir. Nós temos um propósito macro dentro do evoluir. Nós muito bem sabemos que eu já perguntaria evoluir em quê? Então, este evoluir em que é o nosso propósito macro, só que ele não se concretiza se não houver bases e pilares de microações que vão sustentando nosso jornadear para este propósito macro. Porque, gente, evoluir, progredir naquilo que nós necessitamos de evoluir e progredir, nós sabemos, a nossa natureza não dá saltos. Então, para nós chegarmos a este objetivo final, nós temos muitos objetivos aqui, circunstanciais e paralelos, pelos quais nós devemos passar e os quais nós devemos vencer para que nós possamos atingir aquele objetivo maior. Então, a parábola da figueira nos coloca exatamente diante desta nossa existência, desse nosso jornadear para o objetivo maior, e pergunta, no correr das nossas horas, nos dias que vivemos, como nós estamos empregando a potencialidade com que nós nascemos para a concretização daquele objetivo maior. É todo este o propósito. Então, quando nós lemos no Evangelho segundo o Espiritismo, o emprego dos nossos talentos, a pessoa que pode fazer o bem, mas não o faz. A pessoa que nasce com uma inteligência, com uma clareza, ela poderia compartilhar belas doutrinas, palavras cheias de significado, porém ela não faz. E é tão interessante que a primeira ordem de explicação que os espíritos amigos nos trazem, eles falam dos oradores, que tem uma oratória bonita, que ela é toda cheia de palavras bonitas, mas ela é vazia de significado. Aí eu hei de falar com vocês vou até compartilhar aqui, não sei se Walter divide comigo dessa reflexão, e Cuba, mas é um chamamento, né, gente? Não falando, nós que somos oradores. Então, não é que eu subi na folhinha de sulfite, não. Mas todo aquele que compartilha um ensinamento, todo aquele que leva para as pessoas uma boa dose dos seus estudos, dos seus conhecimentos, tem um grande propósito: esclarecer consciências, despertar para novos olhares e novas possibilidades, provocar a existência para uma existência mais plena, para que as pessoas saiam das suas acomodações, das suas zonas de conforto, das suas crenças estabelecidas e olhem a vida sobre um outro paradigma. Mas daí o orador não faz nada disso. A palavra é bonita, mas não existe o recheio. É uma massa vazia. É como se nós pegássemos aquele pão de queijo tão bonito e a hora que a gente morde, ele é um oco. Sai aquele ventinho de dentro do pão de queijo. Eu, particularmente, gosto daquele pão de queijo, sabe, com recheadinho, com catupirizinho, docinho de leite, que eu sou light, né? Vocês sabem que sou uma pessoa light, fitness. Para uma pessoa fitness não pensa em gordura.
Então, quando nós estamos pensando nesse recheio que nós temos que impregnar a nossa existência, é fazer o preenchimento da nossa jornada até a consecução, a construção do nosso propósito no final desse nosso jornadear. Então, quais boas palavras nós estamos compartilhando com aqueles que convivem conosco? Palavras de estímulo, palavras de incentivo, palavras de esclarecimento, de orientação, de sustentação. Este é o bem que o Evangelho se refere que nós devemos fazer, que nós temos a obrigação de fazer, combatendo o mal que ainda reside dentro de nós, fruto dos nossos equívocos e más leituras da vida. E quando nós vemos a parábola que secou, no Evangelho nós temos essa explicação. Então, aqueles que vêm com esta obrigação reencarnatória, e todos nós temos, em alguma sorte, um pouco desta obrigação de compartilhar o bem, de trazer doutrinas esclarecedoras, que levem as pessoas realmente à instrução, a sair do seu status quo, e não faz nada disso, é a figueira que seca, gente. Mas isso não acontece em uma reencarnação. Há muitas chances e oportunidades. Vocês sabem que... eu estava pensando cá comigo, né? Vocês se lembram de um mote que falava assim, quando nós íamos passar para o ano de 2000? Eu me lembro que falava assim, a 99 chegarás, de 2000 não passarás. Então tinha alguma coisa, né? Dentro da atmosfera, da união do cosmos, do congregar das estrelas, que a gente viveria até 1999, a 2000 não chegaria. Quantas seitas não foram criadas que levaram pessoas a suicídios coletivos, antecipando este fim, prognosticando este fim? E quantas pessoas iludidas, ou amedrontadas, ou temerosas, eles então se deixaram convencer por essas seitas, fazendo com que ceifassem a sua vida em nome de que 2000 não chegaria. E daí, gente? A pessoa desencarna, abre o olhinho na espiritualidade e fala, puxa vida, essa foi uma pisada na bola. Que é lá, 2021 acontecendo. E lá em 1999 eu acreditei nesta doutrina vazia. Então, nós vamos vendo que nós estamos aqui sendo convidados a preencher a nossa vida deste bem que podemos fazer, deste conteúdo que devemos nos enriquecer, para fazer a provocação em outras pessoas, para fazer com que essas pessoas também recebam esta luz que as melhor conduzirá a este progresso. E, em paralelo à parábola da figueira, eu gostaria de compartilhar com vocês uma parábola que eu acho que é bem significativa. Estou aqui arrumando o cabelinho que estava desajustado. Uma parábola que é bem significativa, que é: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Eu acho que a figueira produtiva está para o sal da terra. Uma figueira produtiva está para a luz do mundo. Lembram-se dessa passagem? E eu gosto bastante da simbologia de Jesus quando ele escolhe as palavras, porque o sal para os judeus era extremamente rico, era extremamente caro, era extremamente valoroso. Então, quando Jesus aborda a parábola do sal da terra, na verdade ele estava querendo falar deste sal que conservava as carnes. O sal que conservava os alimentos, porque nós sabemos que não havia Electrolux, não é? Então, os alimentos tinham que ser conservados para serem consumidos. Gente, não é só sal, não. Vou fazer uma parte aqui, ó, da nossa fala, grávido, né? Sim, Marilda, já recupera sua fala. Vou fazer uma parte grávido aqui da nossa fala. Outro dia eu estava curiosa para saber a idade do gelo. Do gelo que nós usamos nas nossas casas, que sai das nossas geladeiras, né? E o gelo, Cleópatra já usava gelo. Chineses já usavam gelo. A engenhosidade do homem é maravilhosa. Vocês vão ver onde eu quero chegar. Então, os egípcios já usavam gelo. Os chineses, eles cavavam grandes buracos no chão. Aliás, que essa era uma tecnologia da época, pelo que pude perceber, usada por Cleópatra e afins. Eles cavavam um grande buraco na terra, colocavam serragem, caixotes de madeira com gelo e cobriam de novo com serragem. E aquele gelo durava para ser usado nas épocas quentes.
Por que eu estou falando da engenhosidade? Isto é usar os nossos talentos, a nossa inteligência para o bem. É o sal da terra, aquele conservador. É aquele que vem conservar os alimentos para serem aproveitados. Usar a nossa engenhosidade espiritual para que seja proveitosa na nossa jornada evolutiva. Então, essa engenhosidade está para o sal, aquele que conservava os alimentos. Quis fazer uma parte da história do gelo. Aquele que conservava os alimentos. E ele conservava os alimentos, e o termo do estudo é para deixar os alimentos incorruptíveis. Hashtag para tudo, entendeu? Para deixar os alimentos incorruptíveis. Gente, corrompe-se o quê? Os alimentos, eles se tornariam putrefactos sem o sal. Então, eles apodreceriam e as pessoas não teriam a sua alimentação, não é? Para os seus dias. Então, quando nós colocamos o sal, para não se corromper, ou seja, para que as carnes não apodrecessem, não é? Para que elas não ficassem purulentas. Então, nós entendemos que quando Jesus fala, vós sois o sal da terra, estáis aqui para não vos corromper, vou usar agora o verbo de Jesus, estáis aqui para não vos corromper e não deixar que outras pessoas corrompam os seus valores. Isto é o propósito da figueira. Fazer com que nós levemos a palavra, o conhecimento, o incômodo provocativo, no sentido do bem. Para que as pessoas não se deixem corromper, não se deixem levar pelos equívocos da vida. Então, é quando nós temos a oportunidade de fazer com que a nossa contribuição chegue ao coração de um outro, dilate uma consciência, e nós nos calamos, nós não estamos agindo como sal. Nós estamos deixando que a corruptibilidade, ela vença a luz, ela ganhe, as trevas ganhem sobre o bem. Por que o mal graça solto na terra? Pergunta Kardec, a espiritualidade maior. Porque os bons são omissos. Então, toda vez que eu me omito, todas as vezes que eu posso praticar o bem, compartilhar o bem, incomodar uma pessoa caridosamente para que ela reflita, levar um conhecimento que a faça transcender, sair daquele estado inicial de pessoa humana que ela é, para dar um passinho na sua jornada evolutiva, no seu degrau, que a levará àquele propósito maior. Eu não faço, eu contribuo para que o mal grace solto no mundo, fazendo com que os nossos passos de evolução sejam doloridos. Agora eu vou recuperar a frase do Daniel para ir para a Marilda. Daniel, estava só esperando esse momento. Daniel diz assim, estaria registrado as provações que a humanidade há de passar, relacionadas à lei de causa e efeito, na calamidade que impulsiona o progresso moral? Então, Daniel, a gente podia escolher fazer o bem por uma escolha evolutiva do espírito, proporcionando oportunidade de progresso a outras pessoas, numa aula bem dada. Vamos pegar os exemplos práticos? Então, professores de qualquer instituição, sem nomenclaturar estado, município ou particular, os professores que preparam suas aulas com esmero e levam aos seus alunos, enfrentando muitas vezes as dificuldades da compreensão, viabilizando o entendimento para que aquelas pessoas elas possam, angariadas daquele conteúdo, passar numa prova de vestibular, numa prova de concurso público. Eu morro quando um aluno fala assim, não sei porque que a gente aprende isso em geografia. Eu falo, meu Deus do céu, salve-me, Senhor, dessa ignorância. Eu não dou conta não, porque você já sabe que eu já logo provoco. Falo assim, então vamos lá fazer um estudo. Eu me lembro que eu tive um professor de geografia. Ai, meu Deus do céu, Adriano Gata, minha amiga, como era o nome dele? Bom, um professor de geografia, no Externato São José, onde eu estudei. E uma vez ele fez com que nós fizéssemos um aquário de terra, não é? Que nós fizéssemos o estudo dos solos até chegar à superfície. Gente, não é uma coisa mais maravilhosa fazer isso? E eu não digo só pelo estudo, não é, das camadas da terra, até chegarmos às árvores, até chegarmos na nossa atmosfera, até chegarmos na estratosfera, mas era a comunhão do compartilhar. Nós íamos para a casa dos nossos amigos e nós fazíamos junto, nós abríamos os livros, nós estudávamos Gênesis. Quando nós falamos simbolicamente que a Terra foi criada em 7 dias e no 7º Deus descansou, quando nós estudamos com o Júnior Almir, maravilhoso, a Gênese, nós vemos que esses 7 dias
Na verdade, eles são as fases da evolução da Terra. Quando nós lemos lá no... Não vou abusar da minha memória, mas quando nós estudamos lá em biologia, as várias divisões das eras pelas quais nós passamos. Meus amigos, isso é uma evolução espiritual, isso é conteúdo, é conhecimento. É a mesma coisa de ir num museu, ver uma obra de Picasso, dar de cara com a Mona Lisa e não se emocionar, não se sensibilizar. As almas precisam ser sensibilizadas. Então, aquele professor que prepara uma aula para sensibilizar o espírito, desembrutecê-lo da materialidade, é uma grande obrigação. Bem como os médicos que trabalham incansavelmente nas ciências para trazer para nós as grandes pesquisas, as grandes evoluções que fazem com que nós saiamos daquele estado das doenças que matavam bilhões de pessoas. Paulo, estamos enfrentando a Covid. Gente, nunca uma vacina saiu tão rápida. Ah, mas eu desconfio que isso exista. O progresso é impulsionado pelas nossas necessidades. Aquele que bem se assemelhar a ele evoluirá com presteza. Aquele que for o anteparo do progresso, vem as grandes calamidades, como o Daniel colocou, para a gente levar um empurrão para ver se a gente evolui. Por que a gente está desconfiando da vacina que sai tão rápido, sendo que os laboratórios da espiritualidade maior já anunciava Bezerra há muito tempo atrás, como nas psicografias de Divaldo, falando dos laboratórios que produzem os químicos entorpecentes. Se existem espíritos trevosos que produzem os químicos entorpecentes, amigos, não existirá bons espíritos nos impulsionando para o progresso, porque a gente é morosinho, porque nós somos ardinhos. Então, nós estamos aqui para salgar esta possibilidade evolutiva, contribuindo não só para com o nosso progresso, para com o progresso do outro, numa extensão de modificação, e para com o progresso da própria humanidade. Nós somos o progresso da humanidade. A Marilda disse assim, né? O Walter tinha colocado, naquele momento eu não aproveitei, né? Podemos e devemos fazer o bem dentro de nosso próprio trabalho. De nada adianta sermos dotados de 1000 talentos e guardamos tudo só para nós. Né? É a pérola aos porcos. O porco, no caso, posso ser eu mesmo, não é? Ah, estou dando pérolas aos porcos. Ou pérola para mim mesma, não é? Então, eu também tenho que aproveitar esta oportunidade, em qualquer circunstância. Eu falei do professor, eu falei do médico, aqueles que estão em ambientes, trabalhando, às vezes compartilhando uma boa palavra, levando um consolo, um esclarecimento, dando um treinamento no ambiente corporativo, para que as pessoas tenham mais estratégia financeira, para orquestrar melhor a sua vida, para menos comprometimentos e menos dores da alma, que desassossegam os espíritos e fazem com que eles se comprometam mais e mais no seu jornadeiro espiritual. Amigos, tudo está entrelaçado. Então, a parábola da figueira que secou são exatas as oportunidades que nos são concedidas para que nós as compartilhemos com aqueles que jornadeiam conosco, numa palavra boa, esclarecedora, do bem que podemos fazer, da labuta, que é o exemplo para os nossos filhos, da fortaleza que nós vamos angariando nesse jornadear. Queridos, nós estamos aqui para multiplicar, Senhor, para que nós, através dessas atitudes, nós não deixemos, ou pelo menos tentemos, ou compartilhemos o que é bom, para que espíritos não se corrompam a incorruptibilidade do sal. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Então, nós somos este lumiar que Chico já nos ensinava de uma forma tão simples e bela, que quando nós somos o lumiar na vida de alguém, nós não podemos andar muito lá na frente, porque as pessoas não conseguirão acompanhar o nosso lume, nem muito lá atrás, porque as pessoas se perderão no escuro. Então, nós temos que caminhar ao lado delas ou um pouquinho na frente. Então, é preciso que nós façamos este multiplicar de coisas boas onde quer que nós estejamos plantados, seja aqui, seja acolá, como diria aquele nosso amigo palestrante de Águas da Prata, que toda vez eu relembro você, mas eu esqueço, na verdade, o seu nome. Nós vemos que nós temos uma grande obrigação de colocar o nosso talento a serviço de Jesus, porque quando ele fala que o Consolador prometido viria, nós observamos e queremos entender que a doutrina espírita seja o Consolador,
O Consolador precisa ser multiplicado. Eis os apóstolos, os trabalhadores da última hora. Nós somos aqueles que somos convidados a arar a terra que Jesus deixou, para que nós possamos realmente fazer melhores plantios no futuro, que sejam plantios mais felizes. Nós precisamos mudar o nosso padrão vibratório, os nossos pensamentos, os nossos paradigmas, as nossas crenças equivocadas, entendendo que Deus é todo poder e bondade, como nos assegura a prece de Cárita. Uma faísca, meu Deus, do vosso amor pode abrasar a terra. E abrasar não é no sentido de destruir, é de iluminar, de esclarecer, de aquecer. E a gente, às vezes, ora a prece de cá, abrasar a terra, como se fosse destrutivo, mas não é. Abrasar a terra é espraiar-se por entre os homens, reacendendo a nossa genética divina, para que nós possamos compartilhar aquilo que eleva, não aquilo que destrói. Nós não estamos aqui para ser a pá de cal na vida de ninguém. Ao contrário, nós estamos aqui para sermos a mola no fundo do poço das pessoas, para que elas pulem e saiam lindas, como nos ensina a máxima de Adriane Galisteu. Nossos amigos queridos, todos aqueles que nos precederam, aqueles que compartilham a sua história de sucesso, de vitória. Sou suspeita, vocês já sabem, não é? Como Joana de Ângeles, ou como Paulo de Tarso, ou como tantos outros anônimos que não estão transcritos muitas vezes nas passagens do Evangelho ou na codificação. Da onde eu falo isso? Cirinêia Maffei, seus 4 ótimos livros, Os Homens de Nazaré, As Mulheres... Então, assim, Cirinêia Maffei, gente, ela psicografa Leon Tolstói, trazendo histórias de pessoas que não são nomenclaturadas nos grandes estudos, mas tiveram pequenos encontros com Jesus, pequenas passagens, e a luz do Messias conseguiu aclarar espíritos. E o que esses espíritos fizeram? Tô aclaradinho, tá ótimo para mim já essa luzinha. Eles começaram a compartilhar aquele aclaramento com todos os demais que estavam no seu jornadear, porque Jesus os conclamava. Jesus sempre falava no final das psicografias da Cirinêia, ele fala, agora vá e segue a tua obra. Agora vá e dê continuidade. Então, assim, amigo, já te esclareci, você aproveitou, você sorveu desta seiva, agora compartilha. Pega os frondosos ramos dessa figueira e faz sombra para o jornadeiro do caminho. Pega estes galhos robustos e ampara aqueles que são mais frágeis, mas faça da sua vida uma utilidade, não uma vacuidade. Hoje estou com a preguiça, vou aproveitar Rossandro Klinge. Ele disse assim, numa palestra com Carpinejar, gente, maravilhoso, procura no YouTube, por favor, Rossandro Klinge e Carpinejar. Esse poeta, poeta maravilhoso, Rossandro Klinge maravilhoso. Então, numa palestra, 1h40 de palestra dele com Carpinejar, eles falam exatamente isso, não é? Rossandro fala assim, tudo bem, vai ter um dia que você vai acordar, você fala, gente, hoje eu não estou disposto. E você pode se dar ao luxo da indisposição. E você pode ficar lá meio que blasé, né, no dia, balançando numa rede, lendo um livro. Tá tudo ótimo, a espiritualidade compreende. Agora, no dia seguinte, meu amigo, compensa o dia inativo, em que você esteve se refazendo, para que você volte, e você volte com toda a sua potencialidade. Queridos, o gigante deitado. O gigante deitado. Marina Ferri nos conta uma passagem, não sei se já compartilhei com vocês, mas é propício para o estudo que estamos fazendo. Que ela estava em Uberaba com o Chico. Naqueles trabalhos de psicografia de Chico Xavier, que varava a madrugada, ia se terminar lá para as 3, 4 horas da manhã, não é? E o centro cheio empiocado de gente. E Marina havia ido com uma excursão de Taubaté e chegado bastante cedo, e ela estava na proximidade de Chico, nas primeiras cadeiras. Quem já foi com a casinha de Eurípides nas suas excursões, viu como era o centro de Chico. Sentada ali nas primeiras cadeiras, Chico psicografando num determinado momento, diz assim para Marina, Marina, vá até Jerônimo. Foi só isso que o Chico falou, vá até Jerônimo. Vocês conhecem Marina Ferri, não é? Minha preceptora, 1,50 m alguma coisa. Não vou nem falar 1 metro e quanto, se é 50 alguma coisa ou 60, que vai que ela não gosta da minha imprecisão de sua altura. Uma Marina, que tiquinho de gente,
ela foi correndo, pulando por sobre as pessoas. Gente, Marina passou pela janela. Ela conta essa história dizendo assim, ela falou, gente, eu podia ter saído pela porta, mas aquela palavra de Chico era como se o magnetismo tivesse me envolvido, uma energia tamanha, como se ela agora eu vou colocar minha pitada, como se ela fosse o Flash. E ela vai pela janela, as pessoas vão passando Marina, e ela vai correndo e pula em Jerônimo Mendonça, que estava nos jardins do centro, o gigante deitado. E ela pula em Jerônimo e dá aquele abraço em Jerônimo. E ela diz que seu corpo inteiro tremia. Na hora que ela volta assim, que ela olha que ela estava abraçando Jerônimo, ela fala, Jerônimo, 1000 perdões. Mas Chico, e ele fala, eu sei, Marina, mandou você vir até mim. E ele fala, eu estava precisando dessa energia para me recompor fisicamente e espiritualmente, para eu dar continuidade ao meu jornadear. Gente, Jerônimo Mendonça, quantas palestras este homem não fez deitadinho em sua cama, conseguindo mexer só o olhinho, tamanhas dores atrozes que ele sentia, e ainda guardava um sorriso no rosto, aceitando a sua condição. Aceitando a sua condição não era só por saber a reencarnação pretérita, mas porque ele entendia que aquela reencarnação era uma dádiva de Deus, de espírito devedor, que estava recebendo um presente do Pai Maior para que ele pudesse quitar os seus débitos. E Marina volta de novo à multidão para ficar lá pertinho de Chico. Ou ela ficou um tempo lá do lado de Jerônimo. Olha isso, gente. Jerônimo Mendonça não se furtou a compartilhar o bem, a levar palavras de aliás, que Jerônimo chegando numa cama para fazer uma palestra, já era pelo menos 3 chineladas, né? Cada lado assim do rosto, para a gente levar uma corda, meu bem. Então, a parábola da figueira seca, o que nós estamos fazendo com os nossos talentos? Aonde nós estamos deitando as nossas potencialidades? Ah, não vou nem falar isso daí para fulano, não, porque ele não me escuta. Então, você está se furtando de compartilhar um ensinamento crístico? Eu vou falar, o proveito que ele vai fazer, talvez não seja nessa reencarnação, talvez seja numa reencarnação futura, mas eu não vou me furtar de compartilhar aquilo que é bom, aquilo que transcende, aquilo que estimula, aquilo que valoriza, aquilo que aclara, aquilo que ilumina, aquilo que tira das trevas interiores que nos leva a compromissos doloridos. Ai, ai. Se o Walter deixasse, a gente ficava a noite inteira, mas não deixa, não, que tem hora. Então, neste momento da hora, eu vou compartilhar com você aquele meu livrinho que me acompanha, sabe? O Evangelho por Emmanuel, que Emmanuel comenta só Mateus. Mateus, capítulo 7, versículo 20. Logo, pelos seus frutos, os reconhecereis. E eu vou pegar a passagem que se chama Autoaprimoramento. Está no livro Rumo Certo, capítulo 23. Autoaprimoramento. Tanto quanto sustentamos confidências menos felizes com os outros, alimentamos aquelas do mesmo gênero de nós para nós mesmos. Ou seja, as coisas mais infelizes eu compartilho com os outros, então eu tenho essas considerações menos felizes para mim mesmo. O que eu estou fazendo do dom da fala, do raciocínio, da clareza, falando mal dos outros, diminuindo pessoas, julgando, como se nós estivéssemos nessa condição. Por isso que eu brinco, né? Subiu na folhinha de sulfite e já acho que é púlpito. Que nós estamos fazendo o talento da oratória. Como vencer os nossos conflitos interiores? De que modo eliminar as tendências menos construtivas que ainda nos caracterizam a individualidade? Indagamo-nos para que nós não sequemos. Como nós podemos nos estimular? De que modo esparzir a luz, se muitas vezes ainda nos afinamos com a sombra? Já diria Raul Seixas. Coragem, coragem, se o que você quer é aquilo que pensa e faz. Coragem, coragem, eu sei que você pode mais. Independente da sombra, nós podemos mais. Ou como nós vamos chegar até a luz? Carregando as sombras ou as diluindo no nosso jornadear? As enfrentando?
enfrentando-as face a face, redundantemente, mas necessário. E perdemos tempo longo na introspecção, sem proveito, da qual nos afastamos insatisfeitos ou tristes. Ou seja, ao invés de nós irmos ao encontro das pessoas, ficamos ensimesmados, nos fechamos em copas, diriam os mais antigos. E nós nos furtamos do compartilhar. Leiam Cartas de Bezerra de Menezes, para que nós possamos entender as pessoas que tiveram a oportunidade de compartilhar da sua inteligência, de modificar cenários e contextos, de contribuir para a edificação do bem, mas se omitiram, se enclausuraram nelas mesmas, foram colocando tijolos e se encastelando no seu egoísmo e no seu orgulho. Leiam Cartas de Bezerra de Menezes. Ponderemos, entretanto, que se os doentes estivessem proibidos de trabalhar, segundo as possibilidades que lhes são próprias, e se os benefícios da escola fossem vedados aos ignorantes, não restaria à civilização outra alternativa, que não a de se extinguir, deixando-se invadir pelos atributos da selva. Ou seja, só vou ensinar instruídos. Então, o meu grau de conhecimento é só para aqueles que sabem discutir a altura de onde estou. Isso é prepotência, isso é orgulho. É exatamente isso que o Espírito Amigo está nos dizendo, que no caso é Emmanuel. Então, aqueles que estão adoecidos não podem trabalhar. Aqui eu me lembro de uma passagem espírita, de uma palestra de Adenauer Novaes. Eu estava em Poços de Caldas. Louca para aglomerar em Poços de Caldas. Gente naquele mercado. Ah, eu vou comprar queijo, salaminho e doce de leite. Calma que a gente vai. Então, estávamos numa palestra em Poços de Caldas de Adenauer. E Adenauer é terapeuta, rege o Lar Harmonia. Por sinal, aqueles que tiverem curiosidade, entrem na página do Lar Harmonia, que vocês vão conseguir dar download nos livros de Adenauer de graça, diga-se. E ele, uma bela feita, estava atendendo uma moça. A sua pergunta na palestra inicial era se a dor liberta. Perguntou para... Era uma plateia de mais de 400 pessoas. Ele pergunta, a dor liberta? E a espiritalhada que estava lá fala, sim! E eu sou papa baba, né? Quando eu vou numa palestra dessa, eu sento com o meu net espírito na frente, pular, só na digitação e só ouvindo, né? Para ver se entra logo na cabeça. E daí, eu já sigo a Adenauer há muito tempo, já estava ali seguindo a Adenauer, ele olhou para mim e foi, daí, Paula? Eu falei, estou aqui na luta, estou achando que mais ou menos. E ele disse, a dor liberta dependendo de como nós a enfrentamos. Sabemos disso, não é? As nossas provas ou as expiações. E ele disse, deu um exemplo, contou uma história para gente. Storytelling. Disse que havia uma moça que ia até o seu consultório. E essa moça estava com um câncer que alguns médicos haviam já desenganado, dizendo que lhe restava apenas 6 ou 4 meses de vida. E ela havia feito uma coloscopia. E então ela vinha naquele chororô, né, para Adenauer. E eu digo chororô, porque foi a palavra que a Adenauer usou, que ela já estava muito no mimimi, impingindo a sua dor aos seus, como se as pessoas fossem obrigadas a digerir a dor que é nossa, né? E aí, ela chegou num ponto que a Adenauer falou assim para ela era professora de matemática. Falou assim, por que você não volta a dar aulas de matemática? Ela acabou com a Adenauer. O quê? Como que eu vou dar aula de matemática? Eu mal consigo me suster com essa bolsinha de coloscopia, eu tenho que ir ao banheiro toda hora, é um sofrimento, e fez um drama. A Adenauer, apaziguador, tranquilo, disse assim a ela. Falou, olha, as nossas sessões são de 50 minutos. Várias vezes nós fazemos 1 hora, 60 minutos. E nenhuma dessas sessões você pediu para ir ao banheiro. Gente, ela se levantou da sala de Adenauer. Eu não volto aqui a nunca mais. Estou na interpretação, né, do nordestino. Eu não volto aqui a nunca mais. Bateu a porta e foi embora. A Adenauer deixou o horáriozinho dela da próxima semana ali reservado. Ela voltou na próxima semana, disse assim, desaforada. Falou assim para a Adenauer, eu só voltei porque já lhe paguei as sessões desse mês. E quando acabar, não volto aqui nunca mais. E ela voltou. Então, naquele momento que a Adenauer nos conta essa história, ele nos diz assim, e daí, gente, ela foi dar aula ou não? Daí, óbvio, no ensinamento a gente diz, sim, foi dar aulas. E a minha pergunta foi, Adenauer, já desencarnou ou não? Ele falou, não. Falei, mas quanto tempo tem essa terapia de choque? Ele falou, agora já se vão mais de 2 anos. Ela estava para desencarnar em 4 a 6 meses.
recebeu uma moratóriazinha, não é? Recebeu uma moratória porque foi revisitar a figueira, que ela já estava seca em vida, não precisa nem ter morrido, já estava seca em vida. E ela foi lá, ó, adubar, enxertar, pediu para a espiritualidade amiga, curvou os seus joelhos, humildou-se do ato de ficar mais humilde e recebeu essa moratória. Então, o que nós estamos fazendo com os nossos talentos? Compartilhar só com os eruditos? Instruir só os cultos? Trocar só com aqueles que sabem? Trabalhar só quando tenho saúde? Ou nós estamos empregando os nossos talentos para este bem, incomodando outras pessoas que estejam no nosso jornadear? Felicitemo-nos pelo fato de já conhecer as nossas fraquezas e defini-las. Adoro Emmanuel. Ele falou assim, ó, você já sabe suas fraquezas, né? Já definiu? Ótimo. Isso constitui um passo muito importante no progresso espiritual, porque com isto já não mais ignoramos onde e como atuar, em auxílio da própria cura e burilamento. Ou seja, ele já disse assim, você sabe quais são suas arestas, né, amado? Se você sabe quais são as suas arestas, levanta-te e anda, trabalha. Porque a caridade que Jesus nos apregoava era a libertação dos nossos espíritos comprometidos. A libertação dos nossos espíritos comprometidos. Porque através da caridade nos tornamos mais empáticos, mais humildes. Não é? Nós nos tornamos mais conscientes dos nossos deveres enquanto seres participativos de uma sociedade, não só espíritas, como entidades que estão aqui viventes, atores sociais, como nos diria o filósofo Eric Hobsbawm, que escreveu Sociedade Líquida. Sim, Marilda, os sãos não precisam de médico, ou seja, nessa estágio que ele está, é todo mundo precisando, então. Então, é através do homem que nós modificamos o homem, não é, Chico Xavier? Então, nós temos uma cota de responsabilidade, que somos espíritos endividados perante as leis divinas, em nos reportando a nós outros, os companheiros em evolução na Terra, não padece dúvida. Tenha dúvida, não. Urge, porém, saber como facear construtivamente as necessidades e problemas do mundo íntimo, olhando para nós nesta luta do autoconhecimento, mas pegando a charrua nas nossas mãos e arando a seara do mestre. Reconhecemos-nos falhos em nos referindo aos valores da alma, ante a vida superior com letra maiúscula. Mas abstenhamos-nos de chorar inutilmente no beco da autopiedade. Adoro Emmanuel, porque ele não tem paciência. Ele fala, tá chorando demais. Igual esta moça que a Adenauer atendeu. Para de mimimi, minha filha. Para de chororô. Levanta, sacode a poeira e volta por cima. Vamos, desapega da dor, para que ela seja um instrumento do seu burilamento. Mas não antepara a sua evolução, por própria escolha. Em vez disso, trabalhemos na edificação do bem de todos. Agora eu pego José Carlos Floriano. José Carlos disse assim, o que importa na realidade é os elementos que utilizamos na colaboração do progresso comum. Então, os elementos são os nossos talentos, né? Não precisa de dinheiro para fazer o óbolo da viúva. Os nossos talentos, a palavra no bem. E se nós temos a condição de contribuir no centro com a cesta básica amiga, com a sopa fraterna, não é? Com a ronda da noite que fazíamos na casinha, ótimo. Então, esta contribuição que nós temos que oferecer, pela importância de nossa participação no bem de modo geral, não nos furtarmos, vou esperar a oportunidade para eu ajudar. E a oportunidade nunca vem. Aí, quando a gente desencarna, a gente fica lá esperando um amigo espiritual vir nos socorrer. Mas vai dar uma demoradinha, viu? Porque a gente também fez passo lento, não é? Segue Emmanuel. Cultura é a soma de lições infinitamente repetidas no tempo. Virtude é o resultado de experiências incomensuravelmente recapituladas na vida. Para sermos virtuosos, vamos recapitular experiências atrás de experiências, até que nós nos burilemos daqueles defeitos que Emmanuel diz que nós sabemos quais são. Jesus, o mestre dos mestres, apresenta uma chave simples para que se lhe identifiquem os legítimos seguidores. Conhecê-los-ei pelos frutos. Então, a figueira tem que dar frutos, gente. Ela não pode passar seca e incólume. Ela tem que ser contributiva. Ela tem que labutar, trabalhar. Observemos o que estamos realizando com o tesouro das horas.
E de que espécie são as nossas ações, a benefício dos semelhantes. E procurando aceitar-nos como somos, ou seja, quando eu for uma pessoa melhor, daí eu posso compartilhar, eu posso fazer a prece. Quando eu sou uma pessoa melhor, eu posso ser uma preletora. Gente, é agora. Agora é a hora. Tô musical hoje, Geraldo Vandré. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vou esperar, deitado em berço esplêndido. Levanta tu que dormes, falaria Jesus para Lázaro, não é? Saia desse entorpecimento da consciência, abracemos as oportunidades da vida. Gozaguinha, que é bonita e é bonita. Saudade de um carnaval. Observemos o que estamos realizando, então, com o tesouro de nossas horas. E procurando aceitar-nos como somos, sem subterfúgios ou escapatórios, sem desculpinha, Emmanuel está falando. Aqui Emmanuel é chique, né, no linguajar. Evitemos estragar-nos com queixas, porque o sal, quando é insípido, é jogado fora. Nos dizem os evangelistas. O sal, quando perde sabor, fica insalubre, xoxo. Como nos disse a passagem de Caibar, que Cuba e Walter leram, fica xoxo, não salga mais. O que a gente faz? Deita fora. É a figueira seca, oportunidade. Tem uma hora que a espiritualidade fala, amigo, agora, ó, labuta aí com você, né? Estragar, como que a gente se estraga? Com queixas e autocondenação. Eu não fiz direito. A cintinha de silício, né, nas costas. Diligenciando buscar, isto sim, verbinhos de Emmanuel, agir, levanta, vai. Lembra de Abigail, né, para Paulo? Vai, Paulo, trabalha, serve, ama e segue. Agir, servir e melhorar-nos sempre. Ou seja, através da atitude, do ato de servir, nos melhoramos. Porque Emmanuel é desses, tem lógica a sequência que ele coloca. Não é vamos nos melhorar, aí agimos, então servimos. Agir, levanta, sirva, e daí a melhora vem. Aí o progresso se dá. Em tudo que sentimos, pensarmos, falarmos ou fizermos, adoro! 4 níveis, então. Em tudo que sentimos dentro de nós, coração leve. Em tudo que pensarmos, pensamento elevado. Em tudo que falarmos, aquilo que transborda o nosso coração, que seja de palavras boas. Ou fizermos caridade, doemos aos outros o melhor de nós, reconhecendo que se as árvores são valorizadas pelos próprios frutos, cada árvore recebe e receberá, olha, paga, ou ela vai frutificar frondosa, ou ela vai secar. Cada árvore recebe e receberá invariavelmente atenção e auxílio do pomicultor, conforme os frutos que venha a produzir. Então, amigo, nós estamos aqui para produzir bons frutos, e não para a gente ficar amargo, né? Amargar. Tem gente que gosta de fruta amarga, né? Tudo bem, eu gosto de vez em quando também. Mas nós estamos aqui para fazer esta multiplicidade dos bens, multiplicar os nossos talentos, os nossos tesouros, colocar a candeia em cima do alqueire, salgar o sal da terra, sermos a luz do mundo. Quantas parábolas mais nós precisamos para sacudir a nossa vida e falar, filho, saia dessa sua mortandade. E a vida está ali te esperando e te convidando para você compartilhar aquilo que você tem de melhor. Saia dessa postura da hiena da Hanna-Barbera, ó vida, ó azar, ó dia cruel, ó vida infeliz. E abrace aquela postura daqueles que acreditam em Jesus, que veio encarnar no meio de nós para que nós pudéssemos ser pessoas melhores. Porque ele tinha essa necessidade, não é? Que veio trazer para nós as suas parábolas e os seus ensinamentos para que nós pudéssemos multiplicá-las, searando a terra de Deus, ampliando consciências, fazendo com que comportamentos como empatia, comprometimento, engajamento, sejam tônicas da vida em sociedade. Esteja esta vida pulsando onde quer que ela esteja. Dentro de um escritório, num chão de fábrica produzindo os nossos bens de consumo, numa agência de marketing, num consultório médico, num escritório de engenharia, numa sala de aula,
no ateliê de um artista. Nós estamos aqui para compartilharmos o bem, onde quer que nós estejamos. E neste momento, eu chamo meus amigos Marcos Cuba, Walter Bonaparte, para que eles façam os seus adicionais noturnos nesta hora. Eu falei enlouquecida. A Paula conseguiu passar por todas as parábolas num comentário só. Ela começou no joio do trigo, passou pelo talento, foi das núpcias, às virgens, e acabou na figueira estéril, e depois ela secou a figueira e nos passou todos os conhecimentos. Muito bom, Paula. Muito bom. É um conteúdo muito grande que está dentro de você e que seus ouvidos vão ouvindo e nos passando. E eu acredito que é um grande instrumento de transformação se seguirmos uma parte de seus conselhos. Já realmente do que você trouxe para a gente foi muito legal. Eu acho que eu queria deixar para o Cuba o seguinte agora. Vamos passar para o Cuba para ele poder falar um pouquinho. Ô, Cuba, você acha que essas comparações, essas analogias feitas por Jesus, elas são de qual maneira correspondentes à nossa realidade atual? Por exemplo, que alguns comentaristas dizem que a figueira somos nós. Quando Jesus olha para a figueira de maneira longínqua e analisa se ela tem frutos ou não, ele está nos analisando, seria uma analogia. E os frutos são aquilo que fazemos dentro da nossa existência, para aquilo que a gente possa evoluir passo a passo. Vou deixar a palavra com você, então você está com... É isso, abriu o som. A palavra é sua, Cuba. Obrigado. Beleza. Gente, é muito rico tudo isso que a gente ouviu, né? Muito rico e muito inspirador também, né? Inspira cada um de nós a acordar de manhã e ser melhor. Nós não podemos esquecer de uma coisa muito interessante em relação a essa parábola, que ela procede o quê? Procede a entrada triunfante de Jesus em Jerusalém, né? Então nós temos essa entrada de Jesus em Jerusalém. E, como bem falado, a figueira, ela simboliza o quê? Um anúncio, algo que vai chegar, algo que vai ser transformado. Isso tanto no Antigo Testamento e também no Novo Testamento. E quando Cristo ele chega próximo da figueira, por quê? Porque ela era diferente. Era diferente, provavelmente no mês de abril, provavelmente isso aconteceu na segunda-feira. Nós estamos falando porque Cristo ele faz a sua entrada triunfal no domingo, na segunda ele está ali de frente com a figueira. E ele vê ela formosa, ela diferente. Quantas vezes nós nos apresentamos diferente, nos apresentamos com riqueza, pouco conteúdo. E o que acontece, né? A parábola de hoje, ela convida a gente colocar para fora aquilo que nós somos, aquilo que a gente tem de melhor, como a Paula bem falou. É um processo de interiorização, de descoberta, de você se projetar, de você não dar mais aquele espaço, eu não consigo, eu não posso, eu não tenho força, eu não vou. Não, é o marasmo mesmo, e colocar em movimento. Mas o mais interessante de tudo isso é porque nós vamos ser cobrados. Então também não é a questão de ficar passando a mão na cabeça de todos nós. Nós seremos cobrados pelo seu dom, pelas suas habilidades, pelo seu intelecto, pelo aquilo que você recebeu. Se você é uma boa costureira, você vai ser cobrado por isso, por ser uma boa costureira e qual a habilidade edificante que você fez em relação a isso. A parábola de hoje, ela convida uma reflexão quando a gente acorda, antes de você pegar na pasta de dente. E você pensar o seguinte, como que eu vou sair hoje? E qual que é a minha missão hoje? Por quê? Por incrível que pareça, ainda existe, nós estamos em provas e expiações. Ainda existe alguns seres que eles acordam de ignorância e num ato de prejudicar, num ato de vingança. E nós, como bons espíritas, durante uma boa pandemia, nós estamos num processo de reflexão, de ser seres melhores, e não se trata somente da nossa carcaça, mas do fruto que o nosso espírito pode dar. A parábola de hoje ela é profunda, porque a secagem nossa é a nossa secagem que acontece em vida. É a não reforma íntima, é não a prática da moralidade, é quando você está numa fila, alguém pede a vez, eu também estou atrasado, me desculpa, fica aí.
É quando você, por exemplo, está dentro de um trânsito e um monte de gente te cortando, você dá uma fechada, só, eu vou vingar dele, não vai ficar assim não. Ele está querendo me cortar. Então, assim, o que eu estou dando de mim, da minha essência, daquilo que eu tenho valor? Quando a gente se apega nos nossos dons e nas nossas habilidades, no geral, nós cometemos uma grande falha, que nós colocamos isso à disposição dentro da zona confortável. Porque isso faz parte do ser humano. Eu vou colocar as minhas habilidades e os meus dons dentro daquilo que é mais fácil, ou dentro daquilo que não vai me exigir tanto. Mas a gente precisa do suor também dentro da nossa caridade. Uma atenção na caridade que Emmanuel fala, caridade essencial, tá? Você precisa, nós precisamos, ao sair de manhã, cuidar de cada um de nós primeiro. Para a gente ter essa força, ter essa resiliência e a resistência, inclusive de conseguir enfrentar algumas pessoas que não estão dispostas a ser trocado pela sua figueira, que não quer comer esse figo cristalizado. Então precisa ter muito espírito, muita disposição, inclusive saber apanhar e levantar para poder também se colocar a serviço. Então, não basta também a sua boa vontade, basta a sua resiliência. E saber que é uma tentativa, que cada um tem o seu tempo, que hoje você vai tentar dar o seu melhor fruto para aquele filho problemático, mas pode ser que não seja de primeira, que ele aceite a comer o melhor fruto. Hoje você vai tentar, no seu ambiente de trabalho, ser uma boa figueira, colocar de tudo aquilo que você tenha para fora. Talvez não vai ser nas primeiras 8 horas do seu primeiro dia da semana, mas é tentar sempre e tentar sempre. É fazer aquilo que Maria, a nossa mãe Maria, ela pulsa nos nossos ouvidos todas as manhãs, quando nós saímos para a nossa labuta, fazendo tudo o que ele vos disser. Assim ela falou lá na bodas de Canaã. Foi isso que ela falou para os servos. Fazei tudo o que ele vos disser. Então daí vem a seguinte pergunta. Mediante a tudo que nós estudamos, todas as literaturas, todos os livros, todas as palestras, quando eu saio de manhã para ser a figueira, para ser essa figueira ambulante, eu estou com essa frase na minha cabeça de Maria, fazei tudo o que ele vos disser. É isso que a figueira pede hoje. Para que a gente... E fazer tudo o que ele vos disser é o quê? É de ser justo. Bem-aventurados aqueles que têm sede de justiça, né? Porque serão saciados. Mas não no sentido de você, vou me vingar, no sentido de você justo, mas no sentido de você ser justo. De nós precisamos ser justos. Nós precisamos de 2 grandes caixas, Walter. 2 caixinhas que a gente precisa abrir durante o dia nos nossos relacionamentos, nas nossas convivências, para que essa figueira ela dê bons frutos, que é a justiça e a moral. Precisamos trazer isso para o nosso dia a dia, porque sem essa justiça e sem essa moral, nós vamos ser ocos, como a Paula falou. Vai ser um grande vazio. Vai ser um grande vazio. Então não basta só roupagem. Não basta só roupagem. E tem que ter, hoje mais do que nunca, disposição de apanhar. Porque árvore que dá fruto, ela leva a pedrada. Você quer dar fruto? Não é essa a proposta de dar bons frutos? Se prepare para as pedradas. Mas fique firme no Evangelho. Fique firme no Evangelho. Saiba que você não está sozinho. Saiba que assim como Cristo tem a sua legião, você também tem a sua legião, que são os seus espíritos familiares, o mentor que assinou o seu contrato. Nós precisamos disso, ainda mais pelos tempos que estão vindo e pelo que nós estamos vendo. Quando a gente pensa nessa figueira, a gente pensa no índice de suicídio que está aumentando, nós pensamos em várias pessoas que estão vivendo uma super politização e confusas, com argumentos perturbados, e aonde que nós entramos em tudo isso? Nós, espíritas, com a calmaria, com o Evangelho, com a tranquilidade, com a paz e com o discernimento. Essa parábola, ela faz a gente lembrar das grandes personalidades que também a gente teve ao longo das histórias. Que eles começaram sem pequeno. Seja fiel no pouco, e ele lhe confiará mais. Então não é a grandiosidade,
É aquilo que você é depositário, colocar à disposição. Agora, nós só vamos conseguir ter essa praticidade, pegar na colher de pedreiro, quando a gente promove a nossa reforma. É você gostar de você se amar, você conversar com o seu mentor, você ligar para um amigo na calada da noite, mesmo que você esteja passando por algo e você saber que não está sozinho dentro desse processo. Cristo, quando ele faz essa proposta da figueira, chama a atenção dos discípulos. De não ser vazio, de não ser louco, não trabalhar na superfície, mas de invadir, sim, os corações das pessoas. Precisamos, a cada dia, invadir os corações das pessoas e depositar lá aquilo que a gente tem de melhor. A esperança. Precisamos trazer mais esperança para as pessoas. E, Walter, quando eu vejo Cristo usando essa parábola, e quando ele usa a figueira, ele usa uma grande representatividade de ação e de movimento. É a gente se colocar em movimento, sair da nossa zona de conforto. Entender que quando eu estou 8, 12 horas por dia trabalhando, eu não estou apenas ganhando o meu pão de cada dia. Eu não sou apenas um profissional. Eu sou um espírito que estou dentro dessa jornada, como a Paula falou. E durante várias tomadas de decisões do meu dia a dia, eu tenho uma opção. Ou eu coloco o manto de Jesus. Não estou falando nada de puritano, que a gente tem que ter asas, né, e sair voando por aí como grandes anjos. Não. Eu estou falando na sensibilidade do outro, de entender o próximo, de entender o outro, de conseguir trazer amor dentro dos nossos relacionamentos. E a gente tem essa opção, ou eu ponho o manto de Jesus para tomar as minhas decisões, ou eu vou, deixo a vida me levar, a vida leva eu. Precisamos desse processo de reflexão. Né? Precisamos desse processo de reflexão do fruto. Que fruto que eu represento? Que fruto que eu sou? E daí a gente já tem algumas respostas, né? Primeiro que nós somos espíritos imortais, todos tentando, cada um com a sua história, cada um com o seu projeto de vida, mas somos todos abençoados, porque ainda a gente continua tendo a oportunidade de estar aqui, de tentar e de refazer. Qual que é a proposta? Colocar muito adubo. Precisamos colocar muito adubo nas nossas raízes. E não só para a gente florir, mas não só para dar fruto, mas para a gente ter força. Né? Porque Cristo, provavelmente, ele viu essa figura antes. Então não foi assim só de cara. Não, ele viu, ele acompanhou todo esse processo. Então daí fica essa grande reflexão. Vamos nos adubar, colocar esterco nas nossas raízes. E esterco das nossas raízes é positividade. Falar menos como a Paula falou, falar menos coisas que deixam a gente para baixo, tomar cuidado com o que a gente está assistindo, com as nossas amizades, trazer bons amigos à nossa volta, boas risadas, bons filmes, bons livros, trazer esperança para a gente. E quando você tem esperança no coração, você consegue transportar para o outro. Você consegue trazer um pouco de esperança para aquelas pessoas. E às vezes não são palavras, não são grandes literaturas, é somente a sua presença, somente você ali do lado, com o seu magnetismo, com a sua energia, os benfeitores fazendo você de canal. Ser figueira, ser canal, transportar o céu para a vida das pessoas, fazer tocar esse Deus que nós convivemos, porque dentro de cada um de nós existe uma centelha de Deus. Existe essa centelha de Deus. E as pessoas estão famintas disso. Estão com fome de Deus. Essa fome da figueira que nós trouxemos hoje no Evangelho é essa fome. Aquele dia que você acorda triste e não sabe por quê. Aquele dia que você produziu, e você deu o resultado, mas você não consegue enxergar a vitória no seu dia a dia. É fazer as pessoas enxergar a vitória mesmo no dia a dia. Não, eu venci mais um dia, amanhã eu vou ter mais uma oportunidade. Temos que ser essas grandes propagandas, tá? Nós temos que ser esses cartazes que vão trazer o Evangelho, mas através do nosso exemplo, da nossa conduta. Então eu penso nisso, sabe, Walter? Eu acho que é uma grande oportunidade que nós estamos tendo, principalmente nessa época, que estamos vivendo um divisor de águas.
Aqueles que têm ouvidos ouçam, aqueles que têm olhos que vejam. Nós estamos vivendo um período muito importante para a nossa existência, para a nossa vida, para a nossa vida. E daí o que você vai colocar à disposição? O seu espírito. E o que tem esse espírito? A eternidade. E o que tem dentro dessa eternidade? Experiência. Está ali no seu corpo mental, de vida após vida, sofrimento após sofrimento, conquista após conquista, estão todos ali. E quando você menos esperar, no momento que você estiver de frente da pedra e precisar movimentar essa pedra, você consegue acessar. Porque você não está sozinho. Você acessa e movimenta essa pedra, assim como Cristo movimentou. E daí a espiritualidade amiga vai olhar para você e vai dizer: vem para fora. Vem para fora. Que a gente tem muita coisa para produzir. A gente tem muita coisa para fazer. E lembre-se, acorde de manhã com o sabor delicioso, com a voz deliciosa de Maria, dizendo para você: Paula, Walter, fazei tudo que ele vos disser. E é isso que a gente tem que pensar, em ser figueira, mas fazendo tudo que ele vos disser. Obrigado, Walter. Amigos, é um longo caminho pela frente, grandes palavras. Cuba, com certeza, os coraçõezinhos estão tocados aqui em cada telinha. Atrás de cada telinha tem um coraçãozinho tocado, e com certeza. A gente agradece bastante a sua profundidade, o seu carinho. E duas coisas chamaram bastante atenção, que primeiro delas é a disposição, né? A gente sabe que se não tivermos a disposição do arregaçar mangas, de acordar para um novo dia, de ter coragem, como o momento musical da Paula, complementado pelo momento musical do Cuba, né, citadas diversas canções que a gente tem, que as letras realmente são muito inspiradas. Se a gente não tem esse despertar, aquele momento em que você fala, é hoje, é agora que eu quero mudar. Então, a gente precisa ter uma reflexão em cima disso, abrir o coração, porque a gente sabe que a gente precisa ser do bem. A gente sabe que a gente precisa ter uma relação boa com o nosso familiar. A gente sabe que precisa ter respeito, ter caridade, e que nosso coração transborde para as nossas ações. Então, que a nossa fé se traduza em ações e que a gente possa se transformar de maneira, não vou dizer radical, mas de maneira lenta, progressiva, para que a gente possa se habituar. Não é uma transformação de um dia ou de uma semana, é uma transformação definitiva, para que a vida da gente tome um novo rumo, para que a gente aponte aí o nosso norte para outro lado, para que a gente trilhe novos caminhos, os caminhos realmente que nos levem ao crescimento, para que a gente não fique patinando dentro das mesmas atitudes durante anos e anos, e que a gente faça e refaça as mesmas coisas achando que nossa vida vai ser diferente. Então, esse é aquilo que fica para que nós possamos tomar uma atitude. Então, essa é a disposição que o Cuba falou. E a outra coisa, dentro da analogia da parábola, porque essa parábola ela é muito ligada, dizem até que é a mesma, né? Porque em Mateus, aqui o nosso colega Daniel citou Lucas 13. Lucas 13 é mais citada como a parábola da figueira estéril. A gente está falando aqui do Marcos 11, que seria a da figueira que secou. O próprio Carbar diz que pode ser a mesma figueira, então foi citada em dois evangelhos, né? A gente sabe que é bastante importante. E o que eu queria dizer, a segunda colocação, seria a palavra utilizada na parábola, que é a fome. Estava voltando de Betânia e a fome o motivou a olhar a figueira. Então a gente sabe o quê? Que essa fome é uma fome de observar seus filhos. A fome de Jesus, quando compara na parábola, é a vontade de que veja o desenvolvimento dos seus filhos dentro da terra seja observado por Jesus, de um trabalho tão longo, de protetores tão trabalhados, de tantos e tantos planejamentos que foram feitos na espiritualidade para que nós possamos evoluir de maneira satisfatória e o mais rápido possível. Então, essa fome, quando Jesus parou, ele não teve fome de comer um figo. Ele já sabia que aquela figueira não tinha figo, ele já sabia que era frondosa, mas que não estava dando frutos. E sim, a analogia nos traz a pensar que a fome é aquela vontade de observar seus filhos crescendo e evoluindo. Então, essa é a vontade que a parábola nos traz. Então, é uma parábola muito bonita, muito tocante,
e que ela vem complementar uma série de outros assuntos que a gente vem comentando em outras parábolas que são todas afins. No fundo, a gente vai ver são analogias e são histórias que o mestre cria para que nos atinja dentro de seus princípios e que a gente possa compreender, porque na época eram homens mais rudes, né? Eram inteligências diferentes, eram comportamentos diferentes. Então, esses programas, essas conversas que nós temos aqui de esclarecimento, é como se fosse uma tentativa de tradução inspirado pelos nossos mentores, para que os ensinos possam ser compreendidos aos nossos conhecimentos da atualidade. Muito bom mesmo. Obrigado pela profundidade da discussão. Fico muito contente de estar participando de um trabalho desse. E vamos passar para a Paula, para que ela possa fazer algumas considerações finais, e depois a gente passa para o Cuba. Então, Paula, a palavra é sua. É interessante porque, ouvindo Cuba, como cada um de nós, a gente pega uma faceta da parábola, né? Você pega a palavra fome, e o Cuba faz essa leitura, traz a fala de Nossa Senhora maravilhosamente, com essa fala doce, de estímulo. Então, não tem nem como acabar, gente. A única coisa que eu gostaria de falar para vocês é ouvir o que o Cuba disse, né? Todos os dias de manhã, ouvir o coração quando Nossa Senhora fala com a gente, né? Então, agradecer por Jesus, pela espiritualidade amiga que sempre nos traz o estímulo para que a gente não desista. E pegando a fome, Walter Bonaparte, o Cuba sabe que gosta dessa poesiazinha, então eu não quero faca nem queijo, eu quero é fome, né? Já diria Cora Coralina. Então vamos para a fome. Então, quando nós temos tudo muito de mão dada, a gente acomoda. A gente tem que continuar realmente querendo, tendo ímpeto, para que nós possamos ser o bom samaritano, ser o sirineu, e contribuir não só com a nossa evolução, mas de todos aqueles que jornadeiam conosco. Tá ótimo. Cuba, faz para a gente então um comentarinho final das suas palavras, que foram muito bonitas, muito tocantes. Se puder fazer uma pequena oração para a gente fazer um encerramento, a gente agradece. E a todo mundo que participou, que tenha uma ótima noite e que essas belas energias, esses bons influxos que estão circulando, essa psicosfera positiva, possa estar na casa de todo mundo, no seu quarto, na sua sala, no coração de toda a família e de seus entes queridos, principalmente aqueles mais necessitados, tanto do ponto de vista da fome real também, quanto das necessidades materiais que muitos têm, ou da saúde, que a gente está passando por fases difíceis de saúde, né? Estamos tendo aí cerca de 1.000 desencarnes por dia no Brasil ainda, então a gente pede espiritualidade que inspire aqueles todos que possam tomar os seus cuidados para que a gente saia dessa situação de uma maneira positiva e com grandes ensinamentos, apesar de sofrimento. Gente, muito obrigado. Quarta-feira que vem a gente aguarda vocês e a gente vai ouvir o Cuba e a gente encerra com a fala do Cuba. Paula, um beijo grande para você. Muito obrigado pela participação. Você é sempre muito bem-vinda, assim como o Cuba. É muito bom estar perto de vocês. É uma sensação muito boa e tenho certeza que essa sensação passou para todo mundo que está aí, pelas manifestações que a gente está vendo. Muito obrigado pelas considerações e pela positividade de tudo que vocês falaram. Cuba, faça favor. Muito obrigado. Muito obrigado, Walter, pela oportunidade. Foi uma maravilha estar aqui com vocês, ainda mais com a Paulinha. Paula, gratidão, viu, pelas palavras da noite de hoje. Quando Cristo, Betânia, ele ficava na casa de Lázaro, seu melhor amigo. E lá Cristo era bem alimentado. Isso significa que Cristo, quando ele saiu de Betânia, ele não saiu com fome. Porque Marta cuidava bem de Jesus, alimentava bem. A fome que Jesus estava provocando é essa fome que a gente sente todo dia. Aquele vazio, aquela coisa que a gente quer se alimentar, aquilo que a gente pergunta, mas por que eu estou assim? Por que eu estou sentindo isso? E é esse vazio que a gente tem que sucumbir nas pessoas que estão com uma palavra amiga, com muita vibração, com muita positividade, usando da sua eternidade. Vamos usar mais da nossa eternidade. Então, dentro desses pensamentos elevados, vamos então agora se conectando com todos os nossos
espíritos amigos, familiares, se conectando com o seu mentor, buscando nesse momento levar o seu pensamento, abrindo o seu coração para que fluidos alimentem o seu perispírito. Pedimos nesse momento a todos os benfeitores que visitem a casa de todas as pessoas através de seus servos. Que cada lar que nos escuta nesse momento seja visitado pela mais alta espiritualidade, limpando, purificando e renovando. Não só a casa, não só o ambiente físico, mas tudo aquilo etéreo que existe ao redor desse lar. Que todos, ao longo da semana, sejam intuídos pela espiritualidade em suas decisões, em seus caminhos. Que todos aqueles que estão adormecidos, como aquela dormideira, que eles sejam acordados, sabendo aquilo que ele tem de positivo, aquilo que ele tem de melhor para servir o próximo e para colocar à disposição do próximo. Que levante todas as figueiras, que todas as figueiras sejam levantadas, dia após dia, com muita força, determinação e entusiasmo. Que a nossa Mãe Maria, com o seu manto, proteja todas as suas entradas da sua casa, que a Legião de Maria proteja também todas as saídas do seu lar. Que sua noite de sono seja uma noite edificante, que o seu desdobramento seja um desdobramento para repouso do seu perispírito e para grandes ensinamentos. Que nesse momento você receba, através da espiritualidade amiga, o alinhamento de todos os seus centros de força, para que amanhã, ao você acordar, você tenha disposição, você tenha entusiasmo e alegria em servir e cuidar de você. Que o seu mentor se comunique com você cada vez mais, a fim de tornar a sua jornada uma jornada de paz e sucesso. Que o governador do orbe e todos os espíritos crísticos que trabalham em torno da nossa galáxia venham cada vez mais emanando fluidos de proteção nesse momento que o nosso planeta vive. Mais do que esses fluidos, visitando todos os hospitais, visitando todos os leitos, todas as regiões, tanto no campo espiritual quanto no campo material, que precisa de resgate, que precisa de paz e tranquilidade. Que todos sejam encaminhados da melhor forma possível para a luz. Mediante a isso, a esse grande altar da espiritualidade, nós estendemos os nossos braços no gesto de união e de paz e agradecemos o nosso governador do orbe, o nosso Mestre Jesus, pela oportunidade de estarmos mais uma vez nesse corpo, tentando, conseguindo e conquistando. Que Jesus e toda a sua legião nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.